Boa noite. São Oi. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada para acompanhamento e avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023 da Prefeitura Municipal de Pereiras. Convido o contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, o senhor Carlos Alberto Fechner, para que faça a sua explanação. Alô? Gente, desculpe aí no atraso, mas vamos começar aqui. Então, a audiência das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023. Em atendimento aqui à lei fiscal, a gente está aí para apresentar a execução das metas. Começa falando aqui das receitas correntes. Então, as receitas correntes, elas se dividem em receitas de tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinadas a atender despesas correntes ou de custeio. Também vamos falar das despesas de capital, que resultam da efetivação das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. No item 1.2, vamos demonstrar que a distribuição das receitas por categorias econômicas. A primeira coluna aí, da esquerda para a direita, é a descrição das categorias econômicas das receitas. Receitas correntes, receita de capital e o total. A segunda coluna é a meta orçamentária, é aquilo que foi previsto para ser arrecadado no exercício de 2023, que vai ser o parâmetro para medir a execução dela. A terceira coluna é o que realizou no primeiro quadrimestre de 2023. A quarta coluna, ela traz o realizado no quadrimestre que está sendo analisado, o segundo quadrimestre. De receitas correntes, a meta de orçamento era de R$ 42.614.510. No primeiro quadrimestre, executou R$ 13.482.239,80, que representou, em relação à meta estabelecida, 31,63%, que foi arrecadado no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, arrecadou R$ 13.843.253,26, que representou 32,48% da meta inicial de 42.614. Receitas de capital.
Meta, R$ 1.138.956. Primeiro quadrimestre, arrecadou 550 mil. Representou 48,28%. No segundo, arrecadou R$ 450 mil. Representou 39,50%. No total das duas categorias econômicas, foi arrecadado, a meta era 43.753.466 reais. Primeiro quadrimestre executou 14.032, 14.032.000, vou falar só em números mais cheios, que representou 32,7%. No segundo quadrimestre, arrecadou 14.293.000 reais, que representou 32,66% da meta estabelecida inicial. Essa foi a execução da receita no primeiro e segundo quadrimestre. Aqui no segundo quadro 1.3, ele demonstra a classificação da receita por natureza, que busca a melhor identificação da origem do recurso segundo seu fato gerador, ou seja, o desmembramento da receita corrente. O que se arrecada? Quais as sub-receitas que compõem a receita corrente? São os impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Ou seja, essas são o desmembramento da receita corrente. Da mesma forma que nós vimos aqui na categoria econômica, seguindo aqui linha por linha, vamos falar da primeira aqui, imposto, taxas e contribuição de melhoria. A meta de arrecadação dela para 2023 é de R$ 5.490.640 reais. Executou no primeiro quadrimestre R$ 2.128.524,03, que representou 38,87%. No segundo, arrecadou R$ 13.843.200, aliás, R$ 1.474.539,17, que representou 26,85%. Se for, acho que dispensa um pouco a leitura das demais receitas, porque a de contribuições, receita patrimonial, receita industrial, primeira coluna, está aqui a previsão orçamentária, que é a meta de arrecadação. A segunda coluna traz a arrecadação de cada uma no primeiro quadrimestre e a terceira coluna traz a arrecadação de cada uma no segundo quadrimestre e seus percentuais de arrecadação. Fechando aqui embaixo o total da receita, da receita corrente de 43 milhões. Da arrecadação no primeiro quadrimestre de 14 milhões, 032 mil, e no segundo 14 milhões 293 mil. Fechando a arrecadação no segundo quadrimestre em 32,66. Essa nota explicativa aqui é do que nós acabamos de ler, que a coluna de percentual demonstra os percentuais realizados no quadrimestre atual, no exercício, frente à meta estabelecida no orçamento. O 2 vai tratar aqui das despesas correntes e de capital. 2.1. Discriminação das despesas correntes e de capital. As despesas correntes são compostas pelas seguintes despesas: pessoal em encargos sociais, juros e amortização da dívida e outras despesas destinadas a atender despesas não classificadas nas modalidades anteriores. Despesa por categoria econômica liquidada.
Primeira coluna, a mesma coisa que a receita. Nós temos as despesas correntes e despesas de capital e a reserva de contingência. Metas estabelecidas no orçamento para despesa corrente, 42.614.510. O que efetivou, o que empenhou, liquidou no primeiro quadrimestre? 15.227.000, que representou 35,73% da meta estabelecida para a receita corrente, para a despesa corrente. No segundo quadrimestre, 13.108.000, um pouco menos que o do primeiro quadrimestre, que a do segundo representou 30,76% da meta inicial fixada para a despesa. Capital, receita de capital, meta estabelecida no orçamento, 3.490.000. Primeiro quadrimestre liquidada, 1.371.000, que representou 39,29%. Segundo quadrimestre, 346.069,60, que representou 9,91%. Reserva de contingência tinha uma meta de 200.000, não executou nada nem no primeiro e nem no segundo. Aí vem o total de 43.753. Primeiro quadrimestre liquidou 16.599 das duas, que representou 37,94%. No segundo quadrimestre foi liquidado 13.454.000, que representou 30,75%. Aqui um comparativo onde vai demonstrar se houve um superávit ou um déficit de execução orçamentária. Então, nós tivemos no primeiro quadrimestre uma liquidação de despesa de 16.599.000, menos a receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 14.032.000. Ocorreu o que aqui em relação ao primeiro quadrimestre? Um déficit de execução orçamentária de 2.566.000, ou seja, a despesa liquidada do primeiro quadrimestre foi menor que a receita arrecadada em 2.566.000, que representou 5,87% de déficit. No segundo quadrimestre, a despesa fixada foi de 13.454.000, menos a receita arrecadada no segundo quadrimestre, 14.293.000. Aqui nós tivemos o quê? Um superávit em vez de um déficit, ou seja, a receita aqui do segundo quadrimestre foi maior que a despesa liquidada no segundo quadrimestre em R$ 838.259, que representou 1,91% superevitária. Que foi 838.000. A nota explicativa aqui é o resumo do que foi falado. No segundo quadro aqui do 212, da mesma forma que a receita corrente líquida, a receita corrente e a despesa, a receita corrente e a receita de capital, são duas categorias econômicas, a despesa também tem o desdobramento dela. No que se desdobra as despesas correntes? Pessoal em encargos sociais, juros em encargos da dívida e outras receitas correntes. Esse é o desmembramento da despesa de capital. Qual foi a meta orçamentária da despesa com pessoal em encargos sociais? 20.310.000. Quanto que liquidou no primeiro quadrimestre disso daí? 5.219.000, que representou 25,70%. No segundo quadrimestre,
5.715.000, que representou 28,14% da meta estabelecida para pessoal em cargos sociais, que foi de 20.310.000. Juros e encargos da dívida, uma meta de execução de R$120.000. Só no primeiro quadrimestre foi executado 190.000, que representou 158,90%, ou seja, pagou mais dívida do que a prevista no início do orçamento. No segundo quadrimestre, não houve despesa com encargos sociais. Por que houve 69? Porque aqui já foi um empenhamento global da despesa. Ela empenhou para o primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre só no primeiro quadrimestre, que representou esses 158,90. Então, como já estava empenhada no segundo quadrimestre, no primeiro quadrimestre, aparece aqui o segundo zerado. Outras despesas correntes. Aqui a meta de execução era de 19.632.000. No primeiro quadrimestre, liquidou 9.817.000, que representou 50%, e no segundo, 7.393.000, que representou 37,66% da meta inicial. Despesa de capital. Qual é o desmembramento dela? Investimentos, amortização da dívida e amortização da dívida. Qual foi a meta da despesa de capital no orçamento anual? 3.490.000. De investimento, 2.590.000. No primeiro quadrimestre, investimento executou 949.000, que representou 36,67%. No segundo quadrimestre, R$346.069, que representou 13,36%. Amortização da dívida, da mesma forma. Previsão inicial, 900.000. Despesa liquidada no primeiro quadrimestre, 421.648, que representou 46,85%, porque também foi global. Já liquidou a amortização da dívida no primeiro quadrimestre, a do primeiro e segundo, por ele aparece zerada no segundo. Isso foi da amortização da dívida. Reserva de contingência, uma meta de 200.000, não executou nada. Fechando aqui o total da receita, da despesa corrente com a receita corrente mais a reserva de contingência, dá o total fixado do orçamento anual de 43.753.000, com seus percentuais e valores em cada coluna no primeiro quadrimestre, segundo, e o percentual de cada uma. Essa é a interpretação que deve ser dada nestas colunas de arrecadação. A primeira coluna é a meta do orçamento. Se pegar por linha, representa o quê? A meta de cada uma é no orçamento anual, o que arrecadou no primeiro quadrimestre, o percentual dela, o que arrecadou no segundo e o percentual do segundo. E assim para todas. Aqui vem o resultado orçamentário no período, pela despesa empenhada. Estamos falando aqui da execução orçamentária e da receita e da despesa até o período, até de janeiro a agosto. A receita arrecadada nesse período, 28.325.000. Despesa executada empenhada nesse mesmo período, 30.054.000. Transferências financeiras concedidas, 1.275.000.
resultado orçamentário foi deficitário, pelo empenhamento da despesa no período até agosto. Ou seja, se somar 30 milhões mais 1.275.000 e comparar com a receita de 28.325.000, dá um déficit de execução orçamentária negativo de 3.004.000. Então, ou seja, empenhou-se mais do que arrecadou no mesmo período. Pela despesa liquidada, ela foi empenhada aqui pela liquidada. A receita arrecadada é a mesma da empenhada lá em cima, da comparação com a empenhada, 28.325.000. Despesa executada liquidada, ou seja, daquela despesa executada empenhada de 30.054.000, liquidou 29.116.000. As transferências financeiras concedidas foi a mesma. Essa transferência financeira concedida é o repasse do 10º da Câmara, que soma como despesa. Então, se somar 29.116 de liquidação mais 1.275.000 de transferência concedida e comparar com a receita arrecadada até agosto, o resultado continua deficitário, porém menor. Cai para 2.066.000. Por quê? Porque aqui nós estamos comparando no segundo demonstrativo a despesa liquidada, ou seja, toda aquela despesa que empenhou e liquidou. Ou seja, toda aquela despesa que empenhou, toda a despesa empenhada, que foi de 30.054.000, liquidou os 29 milhões, que comparado com a receita, ela cai para 2.066.000. Ou seja, continuou como uma execução orçamentária deficitária, na despesa liquidada também. Correção neste caso aqui. Quais as providências que devem ser tomadas? É a limitação do empenho, é a limitação da despesa, é o contingenciamento de gasto. Ou que ocorra uma arrecadação acima do previsto. O que a gente vê que não é comum ocorrer no decorrer do ano. Você tem uma arrecadação já de 8 meses, com uma média X de arrecadação, e daqui a pouco, no último quadrimestre, essa arrecadação vai lá em cima. No histórico de arrecadação, nunca não acontece. Acontece um pouco, mas não a ponto de cobrir uma. Então tem que ser por onde? Reduzir despesa. Conter despesa para poder fazer o equilíbrio, para chegar em 31 de dezembro, fechar com pelo menos esse percentual bem menor do que está. Aplicação do ensino. A aplicação do ensino aqui. Receita de impostos e transferências de impostos que o município recebeu até agosto. 21.612.000. Aplicação mínima obrigatória, 25% desse valor, que representa 5.403.000. Então, desses impostos recebidos, 25% se destina ao ensino, que representou 5.403.000. Como que foi o comportamento de aplicação disso? Na primeira coluna aqui, abaixo, traz aqui os níveis de ensino que foi gasto. Na segunda coluna é o que empenhou em cada nível. No fundamental, o município empenhou 2.715.000 de despesa, que representou 12,56%. Dessa despesa empenhada de 2.715, ele liquidou 2.701.000, que representou 12,50%. Dessa despesa liquidada de 2.701.000,
o município pagou, dentro do mesmo período, 2.620.000, que representou 12,13%. Ensino infantil empenhou R$ 62.982, que representou 0,29%. Liquidou desse valor 30.276, que representou 0,28%. E pagou 57.640.73, que representou 0,27%. E aqui vem a retenção do Fundeb. Foi ontem que nós tivemos foi na quarta, né? Aqui foi falado daqueles 5 impostos que o município recebe e que 20% dele fica para formar o bolão. Esse 20%, lá onde ele vem cair como aplicação no ensino aqui, ó. De janeiro a agosto, o município contribuiu com R$ 3.585.320 lá para o bolão do Estado, formar o bolão do Estado. Só que está contando com uma aplicação no ensino aqui. Esse está contando com 16,59% de aplicação no ensino, que somado com a aplicação do ensino fundamental, aplicação direta aqui já, mais o do ensino infantil, de 62.000, ele chega em uma aplicação de 6.363.000, que representou, da despesa empenhada, 29,44% de aplicação no ensino da despesa empenhada. Ou seja, acima do mínimo obrigatório, que é 25%. Então, esse Fundeb aqui, que aparece como essa dedução do Fundeb, o município contribui, recebe só 80% do 100%, contabiliza 100%, só que ele é contabilizado como despesa de aplicação no ensino. Porque o Fundeb depois retorna ao município, para o município, com base no número de alunos. O mesmo raciocínio que a despesa liquidada. Liquidou no total 6.346.000, que representou 29,37%, e pagou, na terceira coluna, que a despesa paga, 6.263.000, que representou 28,98% da despesa paga. Ou seja, nas 3 modalidades de despesa aqui, ou seja, empenhada, liquidada e paga, o município está atingindo o mínimo obrigatório, que é 25%. Nos 3 está acima do mínimo. O Fundeb. Recurso recebido do Fundeb, mais aplicação financeira, 4.368.000. O que a legislação fala? 70% do que o município receber tem que se destinar aos profissionais, aos profissionais da educação. Então, isso representa, o município teria que ter gasto 3.058.000 com os profissionais da educação. Por que o 3.058.000? Que é os 70% dos 4 milhões que ele recebeu. E a legislação do Fundeb ainda diz que 90% dos 100% que ele recebe no exercício tem que gastar até 31 de dezembro. Que representa, no mínimo, 3.931.000. Como nós estamos falando, comparando um período até agosto o município teria que ter gasto dos 100% recebido, que é os 4.363.000, 3.931.000 para estar atendendo a aplicação mínima de 90%. O que ocorreu? No magistério, o quadrinho de baixo, despesa empenhada, 3.289.000,
representou 75,31%, ou seja, está acima do mínimo obrigatório de 70%. O município atingiu esse percentual. Na liquidada, 3.289.000, representou 75,31%, ou seja, o que ele empenhou ele liquidou, o mesmo percentual, e pagou 3.209.000, que representou 73,47%. Então, com relação à aplicação dos 70% com os profissionais da educação, também está sendo atingido até esse período de análise. Aqui nos 40%, foi 1.052.000, 24,9%, liquidou que liquidou 1.052.000, que representou 24,9%, e pagou 1.029.000, que representou 23,58%. Total do gasto. Foi empenhado entre as duas, né? Entre os profissionais da educação e mais o 40%, 4.342.000, que representou 99,40%. Ou seja, aqui também, de janeiro a agosto, o município atendeu o mínimo de 90% do 100% recebido até agosto. Era 4.368.000 que ele recebeu, ele aplicou 4 milhões, aliás, era 3.931.000 ou 90%, ele aplicou 4.342, que deu o 99,40%. Tanto na despesa empenhada, na liquidada, e ela cai um pouquinho na paga, que ele pagou desse valor 4.239.000, que representou 97,4%. Então, também, com relação à aplicação do Fundeb, está sendo atendida as exigências mínimas obrigatórias. Um comparativo aqui do que o município contribui para o Fundeb daquelas 5 receitas, que é o FPM, ICM, PVA, IPI e ITR, tem um comparativo. O município recebeu no exercício 4.368.000. Com quanto que o município contribuiu para a formação do Fundeb que nós vimos ali em cima? 3.585.000. Essa diferença do que ele recebeu com o que ele contribuiu resultou a favor do município 783.000 a mais do que ele contribuiu. Ou seja, ele contribui com 20% e está arrecadando mais o retorno do Fundeb, de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino do município, o pagamento disso é maior do que aquele que ele contribui. Despesa com saúde. Receita de impostos e transferências de impostos. O município recebeu 21.007.000 reais. Obrigatoriedade mínima do que se receber de impostos e transferência, não é do orçamento. Dentro do orçamento tem receita de impostos próprios e receita de impostos transferidos. É somente os impostos. 21.007.000. Ele tem que aplicar no mínimo 15% desse valor na saúde, que é no mínimo 3.151.000, ele tem, nesse período de análise, tem que ter gasto com a saúde. Qual foi o comportamento disso? De janeiro a agosto. Despesa empenhada na saúde, 6.316.000. Ele aplicou 30,07% na despesa empenhada. Na liquidada, 6.255.000. Representou 29,78%. E na paga,
6.023.000, que representou 28,67%. Ou seja, na despesa empenhada, o município aplicou a maior do que o mínimo, 15,7%, o dobro. Era para ser 15, aplicou 30. Então, também aqui atingiu a obrigatoriedade da aplicação mínima. E nós vemos aqui com o resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento do serviço da sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferidas constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não são incluídas nelas, né, pelo lado das receitas, as financeiras, as de operações de crédito e as alienações de bens. Quer dizer, vai comparar apenas a receita simplesmente arrecadada. Se tiver alienação de bens no período, não entra no cômputo. Se tiver amortização de receita que ele emprestou e que está recebendo, que não é o caso, que não tem, também não entraria. E do lado da despesa, o que não entra nessa comparação? O pagamento do serviço da dívida e juros e encargos. Então, é toda a despesa menos o que está dentro dessa despesa, menos o que ela pagou em juros e amortização de dívida. Exclui para você chegar no resultado primário. E aqui vem o demonstrativo disso, esse quadro aqui. Receitas primárias. Primeira linha aqui, receitas fiscais correntes, 30.640.000. Aqui, em vez de ser despesa, é receita aqui, viu? Ali está errado. Ali é receitas de capital, em vez de despesa de capital, que estamos falando das receitas. Receitas de capital, 1 milhão. Menos as aplicações financeiras que a legislação fala que tem que excluir dessa arrecadação. 294.074,61. Menos a dedução da receita feita dentro desse período aí, 3.314.000. Então, se pegar o 30.640.000 mais 1 milhão de receita, dá 31.640.000. E terá o 294.000 mais o 3.314.000, vamos ficar com uma receita fiscal líquida de 28.031.000. É esta que vai comparar com a despesa fiscal líquida, para chegar no resultado nominal. Despesas, aí vem as despesas primárias. Despesas correntes, foi de 28.212.000. Despesa de capital, foi 1.569.000. Menos a amortização da dívida, que pede para excluir, 271.000. E menos os juros da dívida, que também pede para excluir, 121.000. Vai ficar com uma despesa fiscal líquida de 29.389.000. Resultado primário é a despesa fiscal líquida de 29.389.000 menos a receita fiscal líquida de 28.031.000. Ou seja, o resultado primário foi negativo. As despesas fiscais foram maiores que as receitas fiscais em 1.357.000. Como em cima aqui fala que esse resultado primário ele serve
quando ocorre ele positivo, ele serve para amortizar a dívida. Neste caso aqui, não, porque ele deu negativo. Então, não tem como utilizar a mão do resultado primário para tentar saldar a dívida, porque ele foi negativo. Foi déficit. Despesa com pessoal. As despesas com pessoal em relação às receitas correntes líquida, até o segundo quadrimestre de 2023, assim se apresentou. Despesa com pessoal, 21.232.000. Dividida pela receita corrente líquida de 40.013.000. Chegou-se num percentual de 52,06% de gasto com pessoal. 53. Ou seja, acima do limite prudencial. Qual que é o limite prudencial que demonstra aqui embaixo? É 95% do limite total de 54%, que seria 51,30%. Então, o município está com gasto de folha de pagamento pessoal acima do limite prudencial, de 51,30%. Ele gastou 53,06%. Regra para reconduzir esse percentual. Nos dois quadrimestres seguintes, reconduzindo, tem 2 quadrimestres para reconduzir esse percentual, pelo menos no 51,30%, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo. Essa é a regra, tem 8 meses, ou 2 quadrimestres seguintes, para reconduzir esse percentual. Da demonstração aqui das metas fiscais, os principais pontos e percentuais a ser demonstrado e comentado foram esses. Agora, estamos aqui para poder ajudar aí em alguma interpretação melhor, alguma coisa que possa... Algum vereador quer fazer algum tentar melhorar questionamento, a alguma coisa? explicação. Boa noite, Madeixa. Boa noite. Aqui, por exemplo, você está falando que a gente está acima, já está acima do limite. Eu falo das despesas com o pessoal. Sim, sim. Ah, tá. E, no caso... Não, está acima... do limite prudencial. Do limite. Sim, prudencial. E qual é o que tem que ser feito? Tem que ser corte de pessoal? Assim, então, como que vai ter que ser? Se pegar a legislação, até nós falamos até na quarta isso aí. Mas é só para... O que tem que acontecer para reconduzir? Medidas. Corte de horas extras. Não se contratar mais. Diminuição dos cargos de provimento, de cargo em comissão, que esse daí é uma coisa que o município pode mexer. Então, são os mais assim que o município tem chance de mexer, são esses daí. São cortes de hora extra, o tanto de hora extra que tem dentro desse percentual, acima, e tentar reconduzir. Isso é o que traz a legislação. Ela até traz, nessa recondução da dívida, essas linhas de redução, corte de hora extra, não contratação mais, diminuição dos cargos de provimento, como regra para você poder reconduzir. Se for feliz de fazendo isso, reconduzir, o município fica numa situação boa. Se não chegar a reconduzir, eu, até agora, que eu sei, e eu vejo em outros municípios também, em alguns casos, não provocando isto rejeição de conta.
Não conheço uma situação de rejeição de conta. Penalidades, também não. A gente nunca teve nenhuma penalidade, né, por essas situações, do percentual a maior. Mas a obrigatoriedade é que se reconduza esse percentual nos 2 seguintes. Principalmente fechando o 31 de dezembro, né, do exercício. Hoje, qual é a dívida do nosso município? Qual é? Qual é? O nosso orçamento está em, vamos supor, hoje, se fechasse quanto que a gente está de dívida no nosso município? Eu pulei um percentual aqui para comentar, mas depois... Qual é a dívida que o nosso município tem hoje? Quantos milhões? Então, você fez uma pergunta agora, porque é assim, ó, nesse quadro, na terceira linha aí, Demonstrativo de dívida fundada, é isso? nessa terceira linha aí, dá para responder assim, ó, até agosto, no segundo quadrinho, pela despesa liquidada, porque tudo aquilo que o município liquidou, ele tem que pagar. Ele liquidou 29.116 até agosto, mais o que mandou para a Câmara, tirando da receita arrecadada, a dívida é de 2 milhões até agosto. 2.066.000. O ideal é você receber os 28.325.000 e liquidar a despesa do mesmo valor que você recebeu, para você ver o equilíbrio. Então, está tanto orçamentário como deficitário. Não é deficitário aqui. É deficitário, mas não, porque precisaria trazer aqui, pegar aqui, quanto que o município tem no dia 31 de agosto no boletim de banco dele, que é bem superior a esse valor. Mas aqui, infelizmente, eu não trouxe. Então, 2 milhões aproximadamente. 2 milhões é o que passou de dívida liquidada. Agora, o que não pagou, não é que não teve para pagar, que não pagou. Agora, por quê? Se pegar o boletim de bancos da Prefeitura em 31 de agosto, nós vamos ter um valor bem superior a esse aqui, em bancos. Faltou aqui dar um demonstrativo. Disponibilidade financeira em 31 de dezembro. Seria o X, que está acima dos 2 milhões. Então está em ordem, então, no caso. Está em ordem. Aqui estaria em ordem. Estaria atendendo a execução orçamentária e financeira. O que não vai poder é quando chegar. Até aqui não teria até tanto problema, se fosse negativo mesmo. Por quê? Porque se tinha esse último quadrimestre, você reconduzia ele. Lá em 31 de dezembro, que você não vai poder passar com restos a pagar para 2024 descoberto. Descoberto do quê? De recurso financeiro que passe junto para você cobrir, pagar lá em 2024. Ou seja, é o artigo 42 da lei fiscal. Você não pode passar restos a pagar sem ter a disponibilidade financeira acompanhando o que passou. João? Antes de encerrar, peço a todos os presentes que assinem a lista de presença desta audiência. Assim sendo, agradeço mais uma vez, Madeixa, e agradeço a todos pela presença, e nada mais havendo, está encerrada a audiência. Obrigado a todos.